A endometriose, minha gente, afeta cerca de 10 a 15% da população feminina brasileira em idade fértil. Estudos apontam que aproximadamente 60% das mulheres inférteis na Bahia são portadoras da doença. Reportagem agora com Priscila Pires e logo depois eu converso aqui no estúdio com o Dr. Guilherme Moraes sobre este e outros assuntos que passam pela ginecologia. Reportagem agora e entrevista depois. Você sabe o que é endometriose? Não. Mais ou menos assim, eu não sei explicar. Eu acho que é uma doença no útero, né? Pronto. É um excesso de nódulos ou veias no útero, alguma coisa do tipo. A endometriose afeta cerca de 10 a 15% da população feminina brasileira em idade fértil. A doença se caracteriza pela migração e implantação do tecido endometrial em órgãos da região pélvica, atingindo principalmente ovários, ligamentos uterinos, útero, intestino e bexiga, gerando um processo inflamatório no organismo da mulher. Luciana tem endometriose e demorou um tempo para descobrir a doença. Passou por diversos médicos e precisou fazer cirurgia. Comecei a sentir fortes dores na relação sexual. Achei muito estranho isso, fui ao médico e nenhum médico conseguia saber o que era normal, né? Enfim. Até que depois de muitos anos eu fui passando de um médico para outro, até que eu cheguei à doutora Genevieve. A partir daí, fiz a minha primeira cirurgia e descobri que causou a infertilidade, né? Então começou a dor, não só a dor física, como a dor psicológica, né? Já Gilmara tem a doença há 14 anos. Desde sua primeira menstruação, sentia fortes dores. Na época, ela não tinha conhecimento da doença. Foi passando o tempo e as dores só intensificando, sempre e ainda na época escolar. Quando a menstruação chegava, eu passava muito mal, o fluxo era bastante tenso. O pessoal da emergência já me conhecia. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos já me conheciam. E com isso, foram muitas situações assim desconfortáveis que eu passei, né? Porque era muito comum eu ouvir pessoas falarem: nossa, todo mês ela no primeiro dia vai para emergência. Parecia que eu estava inventando, né? Como se eu gostasse de tomar injeção todos os meses. O diagnóstico da doença é feito a partir do histórico detalhado da paciente, associado ao exame físico, ultrassom e ressonância magnética. A doença não tem cura, mas existem tratamentos adequados. E fica esperança aí para quem quer engravidar, quem espera realmente uma cura, uma melhora, que há sempre uma esperança. É a mensagem que eu queria deixar, tá? Um beijo. Outro beijo, mensagem para cima. A gente continua falando sobre o assunto agora aqui no estúdio do Dr. Guilherme Moraes. Tudo bom, ginecologista? Como vai, senhor? Prazer, Bem-vindo, tudo bem. prazer. Obrigado pelo convite. A gente vai falar da doença, mas eu quero começar logo, porque tem uma ação, é no sábado, né, doutor Guilherme? Voltado Isso. até para a conscientização da endometriose. Se eu queria que o senhor falasse para o público sobre Exatamente. O mês de março é o mês de conscientização da endometriose. E a gente usa ele para promover ações, para explicar para a população, como você viu e até ficou surpreso, falou aqui escondidinho, 10% da 10%, população, 10% da população de mulheres férteis, certo? Sim. Então, como é uma doença pouco conhecida, a gente usa o mês de março para conversar bastante sobre a endometriose e conscientizar, explicar para a população e para os médicos também. Muito médico acaba esquecendo da endometriose como um diagnóstico diferencial aí nos casos de dor. Mas essa ação vai ser como? Isso. Porque amanhã começa a distribuição de senhas, não é isso? Sim. A gente promoveu já durante o mês várias ações, caminhadas, palestras, em vários meios de divulgação. Mas no sábado a gente vai fazer um movimento para levar à população acesso a informações e a profissionais que às vezes eles não conseguem ter acesso aguardando no SUS. Então a gente conseguiu consulta com ginecologistas, com médicos que trabalham com fertilidade, avaliações com fisioterapeuta, exames de ressonância nuclear magnética, ultrassom específico para endometriose. Então é uma oportunidade muito boa para quem tem dor pélvica e quer investigar endometriose ou quem já tem endometriose e precise prosseguir um pouquinho aí no tratamento, está conseguindo um acesso a esse serviço de graça. saúde.
tudo de graça. Amanhã começa, quem quiser participar faz como? Isso, o evento vai ser o Movendo vai ser no sábado de manhã e a distribuição de senhas vai ser a partir de amanhã, das 8 às 17 horas, na Associação Baiana de Medicina, que fica na Rua Bahia Pendi. Acho que é fácil encontrar endereço, com internet é muito tranquilo. E a gente vai dar mais informação. Vamos agora falar da doença. Aqui a consulta é de graça, como eu costumo dizer. Vamos para as ruas com a primeira pergunta para o Dr. Guilherme Moraes. Endometriose é hereditária? Boa pergunta. Sim, a gente tem um componente hereditário. Quem tem familiares com endometriose tem mais risco de ter a doença. Então, a resposta é sim. Sim, vamos a outra pergunta. Vamos lá, o povo tem que ter voz e vez para tirar suas dúvidas. Próxima pergunta, então. A partir de que idade a endometriose pode surgir? De forma geral, eu acho que a reportagem também me facilitou muito. Eles colocaram e explicaram tudo tão bem que eu não preciso falar. A explicação. A principal causa de endometriose, apesar de ter muita coisa ainda em pesquisa a ser descoberto, mas a principal causa é que o endométrio, a carne interna do útero, ao invés de escoar só pela vagina, ela volta pelas trompas. Então, o endométrio que chega na cavidade abdominal, retornando pelas trompas, acaba se fixando no abdômen e causando a doença. Ou seja, é muito mais comum nas mulheres após começarem a menstruar. Eu falo mais comum porque tem uns casos bem específicos em criança ou em idoso, mas o mais comum é no período menstrual. Dá para prevenir? Não exatamente. Na verdade, são vários fatores que influenciam na endometriose, a parte da imunidade, a alimentação, o fator hereditário, como a gente já falou, que é bem importante. E como faz parte esse refluxo de sangue pelas trompas, várias mulheres podem ter, mas algumas têm uma tendência maior a esse endométrio grudar externamente ao útero e começar a dar os sintomas. Mas não tem, assim, algo especificamente para prevenir. Quando a gente desconfia, a gente pode iniciar um método anticoncepcional, preferencialmente contínuo, para a paciente não menstruar, e isso diminui esse fluxo retrógrado de sangue e diminui também a progressão da doença. Então, daí já é mais um tratamento da endometriose. O senhor falou de sintomas. Quais são os sintomas principais? Os principais sintomas: dor pélvica, principalmente no período menstrual, dor na relação sexual, como esse endométrio se fixa externamente ao útero, durante a relação com contato com o pênis, acaba deslocando e causando dor. Infertilidade, muitas mulheres às vezes não sentem sintoma nenhum e só descobrem que tem endometriose porque não estão conseguindo engravidar. Querem ter o filho, não consegue, procura o médico e fala, você tem endometriose por isso. E tem alguns outros sintomas. Não pode consertar isso? Não, pode? Não, a gente tem algumas formas de ajudar. Tem? E é para isso que a gente está aí com o movimento no sábado. Oh, meu Deus, a gente fica nervoso aqui na TV. O movimento do sábado vai ajudar. Por exemplo, a mulher quer engravidar, não consegue, aí o senhor vai falar, tem endometriose, aí tem um tratamento. Isso, na verdade, para as mulheres que tentam engravidar, como elas têm esse processo inflamatório pélvico, a gente acaba encaminhando para um médico especialista, que é um médico que trabalha com fertilidade. Uma das formas é fazer a fertilização in vitro, uma reprodução assistida, apesar de ser um pouco dispendiosa, mas é uma forma muito fácil para conseguir. Mas outra forma seria, às vezes, o procedimento cirúrgico. Ainda há dúvida se realmente melhora, a gente tira durante uma cirurgia os principais focos. Sim. Não cura a endometriose, a gente reduz os focos de endometriose. E reduzindo, a gente acredita que dê uma chance melhor de gestação espontânea para a mulher. Vamos para a rua mais uma vez. Consulta de graça. Outra pergunta para o Dr. Guilherme Moraes. Vamos ver. A endometriose pode virar câncer? Pode. Não, a gente brinca com uma outra frase. A endometriose, ela parece um câncer, porque é uma doença que se espalha, progressiva, então parece um pouco a história do câncer que a gente sempre ouve falar, mas a endometriose não é câncer, tá? Porém, como é o endométrio em outros locais, aumenta o risco de câncer de endométrio muito pouco, porque você tem mais endométrio espalhado. Mas, de forma geral, a endometriose não é câncer. É bom cuidar, a doença benigna. Óbvio, né? E agora, como você falou, não tem cura, né? Mas tem o tratamento, óbvio, que a mulher vai conviver com ela. Focando rapidamente no tratamento, a base do tratamento é reduzir a qualidade de vida e reduzir os sintomas da paciente. Isso a gente consegue com métodos hormonais. Métodos hormonais para a paciente não menstruar, não ter aquele sintoma de dor no período da menstruação e não aumentar os focos de endometriose
abdominais. Além disso, é muito importante a parte nutricional, alimentação anti-inflamatória, exercício físico. Endometriose não é só uma doença que tem que ir no ginecologista, é toda uma equipe para estar acompanhando. Uma das pacientes falou aí no começo da reportagem que daí veio a dificuldade de engravidar e a dor psicológica. Sim. A gente com frequência encaminha para o psicólogo, acompanha em conjunto. Não é fácil conviver com dor, não é fácil conviver com a ideia de dificuldade de engravidar. Então a gente precisa de um apoio, de uma equipe multidisciplinar. E é isso que a gente vai estar oferecendo, um auxílio multidisciplinar no sábado agora. Bora então reforçar, a ação é sábado, tá? E as inscrições, as senhas começam a ser distribuídas amanhã. Isso, amanhã na Associação Baiana de Medicina, das 8 às 17 horas, serão 50 mulheres beneficiadas com esse movimento. E as 50 primeiras que pegarem senha estarão com a gente no sábado. Beleza, obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, prazer, até mais. Foi ótimo. Prazer. Obrigado, muito obrigado.